Opa, aqui quem fala é o Kaiser. Bom, eu fiquei umas 2 semanas aí sem postar vídeo e tal. Mas bom, relaxem, pois eu já vou voltar a postar vídeo normalmente. Só foi apenas uma fase na qual eu tava tentando aprender a editar, a animar, para trazer ainda mais um conteúdo ainda mais bom para vocês. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu queria pedir que vocês se inscrevessem, deixassem o like e comentassem também. Valeu, falou, agora fiquem com o vídeo. A manipulação é um artefato poderoso usado por pessoas que estão no poder. Eles nos usam para os seus próprios benefícios, para que eles continuem no poder e conseguir continuar a controlar um rebanho que está cego pelo falso sentimento de liberdade. Esse rebanho acredita que eles são importantes. O que eles têm algum poder? Bom, é claro que eles não têm. A manipulação pode ser difícil, mas atualmente há uma imensidão de manipuladores, mas a maioria são amadores. Há dois tipos de mentiras. Um é sobre fatos consumados e o outro é sobre deveres futuros. Para muitos, essa frase pode parecer muito filosófica e só, mas para aqueles que buscam a vitória sacrificando tudo que for descartável e necessário, que são os manipuladores, eles pensam: se há duas mentiras, eu posso me aproveitar delas, certo? Então, se eu manipular os fatos consumados para que acreditem que estão recebendo fatos e que têm o poder da informação. Quando você passa a entender essa manipulação, uma verdade aparece para você, uma porta se abre para que você se adentre nessa sociedade manipulativa. E as pessoas normalmente desejam sua própria ruína, sendo enganados por um falso bem. Há um bom livro que nos ensina muito bem sobre isso, sobre manipulação do poder. O livro se chama As 48 Leis do Poder. Eu não li o livro ainda, mas se vocês quiserem eu posso trazer para o canal. E ainda eu posso dizer como vocês podem usar essas 48 leis do poder no dia a dia. A manipulação, ela precisa ser eficiente e pensada. Cada detalhe precisa ser pensado. Você precisa estar à frente dos outros. A manipulação é uma forma ilusória. Ela cega, ou seja, ela cobre os olhos. Quando você manipula, você vira refém de si mesmo, se não for capaz de sustentar a própria manipulação. As maiores almas são capazes de grandes pecados, assim como grandes virtudes. E para destruir um inimigo de forma eficiente, arranje alguém que faça isso por você. E tenha em mente também que quem não consegue manipular a si mesmo será um escravo para sempre. Afinal, até mesmo o marionetista está sobre fios de seus ideais. A manipulação também ocorre pelas emoções. A maioria das pessoas são movidas pelas emoções, um sentimento, e os manipuladores movem suas emoções para que cada ato que seja feito será feito pela razão e pela lógica, aonde só importa a vitória e não importa o que ou quem precise ser sacrificado. É curioso perceber que a manipulação não se sustenta apenas em mentiras. Muitas vezes ela se apoia em verdades fragmentadas. Um fato cortado ao meio pode se transformar em uma arma mais poderosa que a própria falsidade. Porque quando se acredita em algo parcialmente verdadeiro, o engano se torna mais difícil de perceber. O manipulador, ele sabe disso. Ele usa verdades incompletas como quem planta sementes em um terreno fértil, esperando colher obediência. Quando se fala em maquiavelismo, duas tradições conceituais se emergem. A primeira nasce com Nicolau Maquiavel, um filósofo florentino que nasceu no século XVI e escreveu em O Príncipe. A segunda, mais recente, vem da psicologia, que emprega o termo para caracterizar uma forma específica de manipulação estratégica.
O personagem Ayano Koji Kiyotaka de Classroom of the Elite é uma representação ficcional desse arquétipo maquiavélico. Ele combina a frieza do cálculo, a manipulação instrumental e a ocultação constante de suas reais capacidades, com um profundo conhecimento da natureza humana. Sua trajetória não é apenas a de um estudante talentoso, é de alguém moldado em um ambiente que lembra um laboratório maquiavélico, a Sala Branca, onde a competição extrema e o treinamento sistemático criaram um ser humano projetado para manipular, vencer e permanecer invisível. Ayano Koji não nasceu maquiavélico por escolha. Sua transformação na Sala Branca foi um processo de engenharia psicológica. Ali, crianças eram submetidas a treinos extremos, sem afeto, sem socialização genuína, apenas com o objetivo de moldar indivíduos capazes de vencer em qualquer cenário. Se pensarmos em Maquiavel, a Sala Branca é a versão pedagógica de sua doutrina, um espaço onde a virtude é fabricada, onde cada criança aprende que poder não se conquista por bondade, mas por estratégia, cálculo e manipulação. O ambiente anulava qualquer ideal de igualdade ou empatia, substituindo-os por uma lógica de competição darwinista. Um dos pontos centrais em Maquiavel é a distinção entre o que o príncipe deve ser e o que deve parecer. Ayano Koji encarna isso de forma perfeita. Ele se apresenta como um aluno medíocre, sem brilho, sem ambições visíveis. Essa máscara funciona como uma blindagem estratégica. Ao parecer irrelevante, ele evita atrair atenção, exatamente como Maquiavel recomenda. É perigoso ser odiado e perigoso demais ser notado cedo demais. Sua essência, porém, é radicalmente diferente. Inteligência superior, capacidade de cálculo quase infalível, domínio de artes marciais e uma frieza que o permite manipular sem se prender a vínculos emocionais. É a duplicidade maquiavelina em estado puro. Maquiavel diz que o governante deve ser tanto raposa quanto leão, astuto para evitar armadilhas, forte para impor respeito. Ayano Koji transita entre essas duas faces. Como raposa, ele manipula colegas sem que eles percebam. Ele se esconde atrás de líderes aparentes, como Horikita, e os utiliza como fachada de poder. E como leão, quando necessário, demonstra força absoluta. Ele escolhe com precisão quando revelar essa faceta. A força deve ser usada de forma pontual, para consolidar o domínio. Em O Príncipe, Maquiavel distingue entre crueldade útil e destrutiva. Ayano Koji pratica a primeira. Ele aplica medo e coerção em doses calculadas, sempre para garantir ordem e submissão. Quando manipula rivais ou expõe fraquezas de colegas, ele não age por prazer, mas por necessidade estratégica. O impacto psicológico é devastador, mas calibrado. O objetivo nunca é a destruição gratuita, mas a manutenção de uma posição de controle. Maquiavel compara a fortuna a um rio impetuoso que arrasta tudo, mas que pode ser controlado por diques e barragens. Ayano Koji entende isso muito bem. No ambiente da escola, onde regras mudam, surgem exames de surpresa e alianças frágeis, ele constrói estruturas de contenção, informações privilegiadas, manipulação de líderes de fachada e adaptação constante às circunstâncias. A coerção das circunstâncias o leva a agir quando não há escolha. A Yanokuji mostra que a verdadeira virtude não é seguir ideais, mas dominar a contingência, moldar a fortuna e aproveitar a ocasião, a oportunidade. No campo da psicologia, o maquiavelismo é marcado pela visão instrumental das relações. Pessoas não são fins, mas meios. Esse é o modus operandi de Ayano Koji. Seus colegas não são amigos genuínos, são peças de xadrez. Hurikita, Kushida e Tika, todos funcionam como instrumentos para seus planos. Ele não sente apego verdadeiro, apenas reconhece utilidade. Essa postura é o coração do maquiavelismo psicológico. Manipulação fria, ausência de empatia afetiva
e o foco em objetivos pessoais. Diferente do narcisismo, que busca admiração, a Yanokoji prefere invisibilidade. Seu maquiavelismo é o puro cálculo sem necessidade de reconhecimento. Isso o diferencia dos outros. A Yanokoji é como o governante oculto, aquele que comanda sem que ninguém perceba. Maquiavel ensina que para governar é preciso compreender as leis e os costumes de um povo. A Yanokoji aplica isso ao microcosmos escolar. Ele entende como as regras oficiais funcionam, como também como as normas não escritas moldam o comportamento. Ele manipula a reputação, espalha desinformação quando necessário e instrumentaliza a própria estrutura da escola como para seus benefícios próprios. É o uso das instituições como armas, exatamente como Maquiavel descreve em seus discursos. Outro traço central do maquiavelismo de Ayano é o pragmatismo. Pessoas são usadas enquanto úteis e descartadas quando deixam de ser. Assim como o príncipe deve evitar alianças que enfraquecem seu poder, Ayano elimina vínculos que ameaçam sua autonomia. Todo o maquiavelismo cobra um preço. No caso de Ayano é o isolamento. Ele não confia genuinamente em ninguém. Não se abre, não se estabelece laços autênticos. Esse aspecto conecta-se à crítica feita a Maquiavel. Governar pela manipulação contínua gera poder, mas não necessariamente felicidade ou estabilidade pessoal. Ayano encara essa tensão. E bom, Ayano Koji Kiyotaka, ele representa o maquiavelismo em sua forma mais pura. Ele governa nas sombras sem buscar reconhecimento, manipulando colegas como peças em um tabuleiro. Assim como Maquiavel descreveu em O Príncipe, Ayano domina a aparência, controle, o medo, usa a crueldade de forma calculada e transforma relações em instrumentos de poder. Sua força está na frieza, na paciência e na invisibilidade, o verdadeiro príncipe oculto, que mantém o controle sem se expor. A sociedade em qualquer escala, seja no ambiente político, escolar ou familiar, ela é construída sobre representações. Homens e mulheres raramente se mostram em sua essência, preferem moldar a si mesmo em papéis sociais, em imagens públicas, em versões calculadas de sua identidade. Essa realidade que já foi descrita por filósofos como os Erving Goffman em A Representação do Eu na Vida Cotidiana encontra eco na própria tradição maquiavelina. Não importa ser virtuoso, importa parecer virtuoso. Em Classroom of the Elite, Ayano Koji é o personagem que melhor compreende e manipula essa dinâmica. Seu olhar sobre o mundo é o de quem percebe que cada colega, cada professor, cada rival vive através de uma máscara. Uns usam a máscara da bondade, outros a da ambição, outros a da ingenuidade. Poucos ousam mostrar a sua real essência. A máscara é, antes de tudo, uma separação entre o que se mostra e o que se esconde. Para Maquiavel, essa reparação é inevitável. Na política, o governante deve parecer justo, piedoso e humano, ainda que em momentos de necessidade precise agir de forma oposta. Ayano Koji vê nas pessoas exatamente esse movimento, a diferença entre a face social e a verdade interior. Seus colegas de escola escondem inseguranças atrás de sorrisos, ocultam ambições sob gestos de amizade, disfarçam rivalidades sob alianças frágeis. Ele não se deixa enganar. Seu treinamento na sala branca o preparou para detectar incongruências, microexpressões e contradições entre fala e ação. Para ele, máscaras não são exceções, são a regra da convivência humana. Grande parte das máscaras que a Enokoji observa em seus colegas não nasce da malícia, mas da fragilidade. Como Horikita Uchiha constroem imagens de autoconfiança porque expor vulnerabilidade seria arriscado. Outros, como Kushida, erguem máscaras de simpatia para ocultar intenções de manipulação.
Na perspectiva psicológica, a máscara funciona como um mecanismo de defesa. Ela protege o indivíduo do julgamento, da rejeição e da perda de status. Mas para Ayano Koji, essas defesas são transparentes. Ele enxerga além do verniz e entende que o medo é o combustível da maioria das máscaras sociais. Entre as muitas máscaras que circulam no ambiente escolar, uma das mais recorrentes é a da ambição oculta. Poucos admitem querer o topo, mas em vez disso disfarçam seus objetivos sob discursos de cooperação. Ayano Koji percebe a contradição. Quem fala em amizade muitas vezes busca liderança. Quem se apresenta como neutro frequentemente busca influência. Ele entende que a ambição humana raramente é declarada, porque a declaração aberta gera resistência. Assim, todos tentam escalar posições sorrindo, ocultando as garras até o momento certo. Outro tipo de máscara que a Anokoji observa é a da bondade. Muitos alunos buscam ser vistos como generosos, solidários e confiáveis. Essa imagem, no entanto, nem sempre corresponde à realidade. O maquiavelismo clássico ensina que parecer virtuoso é mais útil do que ser. No mesmo sentido, a Yanokoji vê que muitos colegas usam gestos de bondade como capital social. A ajuda oferecida, a palavra de apoio e até mesmo o sorriso amigável são, em muitos casos, investimento estratégico em reputação, não expressões autênticas de altruísmo. Se a Enokoji enxerga as máscaras dos outros, é porque ele mesmo domina a arte de usá-las. Sua máscara principal é a da mediocridade. Ele se apresenta como um aluno comum, sem grandes talentos, quase preguiçoso. Essa imagem é calculada para afastar suspeitas e permitir que ele manipule sem ser percebido, ao contrário dos seus colegas que são frágeis e inconsistentes. A máscara de Ayano é construída com disciplina extrema. Ele sabe quando falar, quando se mostrar inútil e quando revelar um mínimo de desconfianças. Sua máscara é tão sólida que poucos cogitam sua verdadeira natureza. A força de Ayano está em sua capacidade de observar contradições. Se alguém diz agir por amizade, mas demonstra sinais de cálculos egoístas, ele detecta. Se alguém aparenta coragem, mas treme diante de pequenas pressões, ele registra. Na prática, isso significa que, enquanto a maioria dos alunos interage com as máscaras como se fossem rostos reais, a Yanokuji interagem com a essência escondida atrás delas. Para a Yanokuji, as máscaras alheias não são apenas defesas, são também armas que podem ser usadas contra quem as veste. Se alguém constrói uma imagem de bondade, basta expor uma contradição para arruinar sua reputação. Se alguém finge neutralidade, basta colocá-lo em situação de escolha forçada para revelar sua verdadeira faceta. Se alguém sustenta a máscara da liderança, basta retirá-la de cima para que sua base desmorone. Quanto maior o esforço em sustentar uma imagem, maior vai ser o impacto quando essa imagem é desmascarada. No micro-organismo da escola, quase todos escondem algo. Uns ocultam fragilidade, outras ambições, outros rancor. A Enokud conclui que o espaço social é essencialmente um teatro de máscaras. Ninguém confia plenamente em ninguém, porque todos sabem, em algum nível, que há algo não revelado. O poder pertence a quem consegue ler além das máscaras, e esse alguém é a Oyanokoji. Contudo, há um preço. Se as máscaras são o cimento da vida social, quem enxerga além delas corre o risco de isolamento. A Oyanokoji não se deixa iludir, mas também não consegue criar vínculos autênticos. Para ele, toda aproximação é suspeita, todo gesto é calculado, assim como o príncipe maquiavélico que governa sem confiar em ninguém. Ayano Koji é o estrategista que manipula. A política e, por extensão, a vida social é feita de aparências.
O governante deve dominar as máscaras, saber usá-las e saber reconhecer quando os outros as usam. Ayano Koji é a versão ficcional desse ensinamento. Ele é ao mesmo tempo mestre da própria máscara e leitor implacável das máscaras alheias. Para ele, a verdade não importa tanto quanto a representação. A essência está sempre oculta. É sobre essa ocultação que se constrói o poder. No fim, Ayano Koji Kiyotaka se revela como um verdadeiro príncipe das máscaras. Ele compreende que todos escondem intenções, que ninguém se mostra como realmente é, e que a convivência humana é um palco onde se representa mais do que se vive. Ele nos mostra, em última instância, que viver em sociedade é usar máscaras, mas que o verdadeiro poder pertence àquele que sabe quando removê-las e quando mantê-las firmes. A sociedade, para a maioria das pessoas, é vista como um espaço de convivência, solidariedade, regras e possibilidades de ascensão. É o lugar onde se constroem amizades, alianças e sonhos. Para Yano Koji, essa visão não passa de uma ilusão confortável. Ele não enxerga a sociedade como um campo de igualdade, mas como um mecanismo frio e impessoal, regido por forças de poder, interesse e sobrevivência. Os mais fortes são ferramentas, os mais fracos são as falhas, e o resto da sociedade funciona como uma máquina. A sociedade não é uma família, nem uma comunidade harmoniosa. É um sistema de engrenagens em que o indivíduo ocupa uma função e tem um valor relativo. Essa percepção radical não surgiu do nada. Ayano Koji foi moldado pela Sala Branca, onde sua infância foi reduzida a treinamento militar, psicológico e intelectual. Ali ele aprendeu a ver as pessoas não como sujeitos, mas como variáveis. Não havia espaço para emoções ou moralidade. Havia apenas resultados, eficiência e adaptação. Naquele ambiente, ele compreendeu cedo que a sociedade opera segundo a mesma lógica. Aqueles que possuem poder, conhecimento ou força são usados como instrumentos. Aqueles que falham em demonstrar utilidade são descartados como erros. E a massa restante serve de combustível, mantendo a máquina social em movimento, sem nunca questionar o sistema. A metáfora da máquina é central para Yano Koji, pois a sociedade não é um organismo vivo que cresce com espontaneidade, mas um mecanismo artificial, construído para manter a ordem e reproduzir estruturas de poder. Cada indivíduo funciona como uma peça. Alguns têm função visível e de prestígio, outros são pequenos parafusos que jamais serão lembrados. Porém, todos estão sujeitos à mesma lógica. Quem não se encaixa é removido. A primeira parte da frase de Aino Koji é provocadora. Em vez de glorificar a força, ele reduz a um instrumento utilitário. O indivíduo poderoso, seja pela inteligência, pelo dinheiro ou pela violência, nunca estará totalmente livre. A sociedade sempre encontrará uma forma de usá-lo. Para Aino Koji, até a força é uma prisão. O forte acredita ser soberano, mas no fundo está apenas desempenhando sua função dentro da engrenagem social. A segunda parte é ainda mais dura. Na lógica de Ayano Koji, a sociedade não tolera a ineficiência. Quem não consegue se adaptar às exigências do sistema é marginalizado, esquecido ou eliminado. Não importa se essa fraqueza é física, intelectual ou emocional. A engrenagem não tem espaço para peças defeituosas. A parte final da frase fecha o raciocínio, o resto da sociedade como uma máquina. Aqui o Enokoji se refere à massa de pessoas comuns, aqueles que não são fortes o suficiente para se tornarem ferramentas especiais, nem fracos o suficiente para serem eliminados. Esses indivíduos eles compõem a maioria e representam a estabilidade do sistema. Um dos conceitos mais ilusórios na visão de Ayano Koji é o da justiça. As pessoas acreditam que existe uma moral universal que recompensará o certo e punirá o errado. Porém, ao analisar a realidade, ele percebe que justiça é apenas a vontade do mais forte, disfarçada de princípio. O que é considerado justo varia conforme quem detém o poder para definir as regras.
Outro conceito que a Enokoji não aceita é o da igualdade. A igualdade é pregada como um discurso para evitar revoltas, mas nunca é aplicada de fato. A própria estrutura da escola, dividindo alunos em classes hierárquicas, prova que a sociedade só funciona através da desigualdade institucionalizada. Para Yanokoji, acreditar em igualdade é o mesmo que acreditar em que a máquina social pode se tornar justa. As pessoas acreditam que fazem escolhas autônomas, mas para ele, cada decisão já está condicionada pela máquina social. A escola, o trabalho, a política e até mesmo os laços afetivos são moldados para reproduzir o sistema. Nesse sentido, a sociedade não é um espaço de possibilidades, mas de programação. O indivíduo é treinado desde cedo para cumprir funções específicas, e até a rebeldia é absorvida como parte da engrenagem. Ao reconhecer essa lógica fria, o Ayano Koji ele não busca mudá-la. Ele a aceita, ele a utiliza. Sua postura maquiavélica nasce dessa compreensão. Se a sociedade é uma máquina, então não há espaço para a ingenuidade. Ou você manipula as engrenagens, ou será triturado por elas. Ele manipula colegas, professores e inimigos porque sabe que todos são peças com funções previsíveis. Ao acionar suas ambições, medos e desejos, ele faz a máquina trabalhar ao seu favor. A visão de Ayano Koji é extrema porque ele elimina qualquer romantização da vida social. Onde outros veem amizade, ele vê utilidade. Onde outros veem justiça, ele vê cálculos. Onde outros veem igualdade, ele vê uma ilusão. Onde outros veem liberdade, ele vê o condicionamento. A sociedade para Yanokoji é uma prisão invisível, disfarçada de convivência. Uma máquina que não pode ser destruída, apenas compreendida e manipulada. A sociedade, para a maioria das pessoas, é vista como um espaço de interações, sentimentos e valores compartilhados. Para o Ayano Koji, cada relação social é uma engrenagem em movimento e cada indivíduo é uma peça com função diferente. Ele não apenas observa as pessoas como componentes de uma máquina, mas também como peças de um tabuleiro de xadrez, cada uma com um valor relativo, capacidade de movimento e um impacto potencial sobre o sistema. Sua frase icônica resume essa visão: os mais fortes são ferramentas, os mais fracos falhas, e o resto da sociedade é apenas a engrenagem de uma máquina. Assim, o mundo se revela a ele como um jogo estratégico, onde saber a posição de cada peça é essencial para manipular e sobreviver. Cada ser humano é uma peça que desempenha uma função. Peças fortes podem alterar o fluxo do sistema, do jogo. Peças fracas podem atrapalhar e o restante garante estabilidade. Mas, na analogia do xadrez, não basta ser forte ou fraco. É preciso compreender posições, relações e potenciais movimentos. Um peão pode parecer insignificante, mas quando ele é avançado com estratégia, ele pode se tornar decisivo. Da mesma forma, a Enokoji percebe que até os mais comuns podem se tornar inesperados se suas ações forem calculadas, mas apenas ele compreende plenamente o tabuleiro. As peças fortes, como líderes, intelectuais, atletas, são ferramentas da máquina social, mas no tabuleiro de xadrez, elas têm um papel estratégico. Um rei, torre ou um bispo podem ditar o curso do jogo se forem utilizados corretamente. O Ayano Koji ele entende que o poder não garante liberdade, mesmo se as peças forem poderosas. Elas são controladas por forças maiores. Ele observa suas capacidades, estudando suas limitações e pontos fortes, preparando-se para mover cada peça quando necessário para alcançar objetivos precisos, como um jogador que prevê dezenas de jogadas à frente. As peças fracas representam falhas do sistema, mas no xadrez até os peões têm função. O Ayano Koji ele vê o mundo social como um tabuleiro onde os fracos podem ser sacrificados para proteger peças estratégicas ou avançar a posição de peças fortes. O valor de cada peça é relativo à situação. O que é inútil para uns é decisivo em outro momento. Essa visão demonstra que a fragilidade não é apenas uma condição, mas uma variável dentro de uma lógica mecânica e estratégica. Ao perceber a sociedade como um tabuleiro, o Ayano Koji reconhece que o conhecimento equivale ao poder.
Saber quem é peão, torre ou rei permite antecipar movimentos e manipular resultados. O paradoxo é que a consciência plena do tabuleiro da engrenagem social impõe isolamento. Cada peça se move segundo regras que ele não compreende. Mas a Yanokoji vê tudo e atua estrategicamente. Ele não se deixa enganar por ilusões de justiça ou igualdade. Tudo é calculado. Cada interação é parte de uma sequência maior. Nem todas as peças são óbvias. A Yanokoji sabe que indivíduos aparentemente comuns podem se revelar decisivos, se posicionados corretamente, assim como no jogo de xadrez, onde um peão avançado pode se tornar uma rainha. Pessoas subestimadas podem alterar o jogo se manipuladas estrategicamente. Essa percepção reforça sua visão maquiavélica. O mundo não é regido por mérito moral, mas por uma função, oportunidade e movimento consciente dentro da engrenagem. Ele não apenas observa, ele joga. Cada peça, cada movimento, cada reação é avaliada. A Yanokoji ele atua como um mestre do tabuleiro também, antecipando jogadas, explorando pontos fracos e utilizando peças fortes e fracas para mudar resultados. Não há apego, não há apego. Ele apenas enxerga cálculos. Ele manipula alianças, conflitos e expectativas como um enxadrista manipula uma peça, sempre buscando maximizar efeito e minimizar o risco. O tabuleiro social se torna assim extensão de sua estratégia intelectual. Para o Eno Koji, a existência humana é simultaneamente uma engrenagem e tabuleiro. Cada pessoa é uma peça com valor relativo, posição e função, e a consciência do sistema permite manipulação estratégica. Justiça e igualdade são ilusões criadas para mascarar a lógica fria da máquina social, enquanto a percepção das peças como elementos do jogo revela a realidade. A vida é um cálculo. Função em movimento, saber movimentos das peças é sobreviver. Não saber é ser consumido pelo jogo. Assim o Enokoji transforma observação em poder, estratégia em existência e isolamento em vantagem, mostrando que a sociedade como tabuleiro ela é governada não por moral ou emoções, mas por função e inteligência. Bom, eu acho que eu consegui explorar tudo sobre o pensamento maquiavélico do Ayano Koji. Acho que eu consegui trazer tudo o que eu queria trazer. Bom, eu peço perdão que provavelmente as minhas falas devem ter um som um pouquinho diferente em cada parte, em cada capítulo. Bom, eu ainda tô tentando melhorar, é claro. Eu sei que é burrice trazer atenção para o meu erro, mas temos que sempre buscar melhorar, então é o que eu quero. Bom, então eu vou pedir novamente que vocês se inscrevam novamente e deixem um like. Bom, valeu, falou!